Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta para trazer um comentário sobre a lição de número 3, que será ministrada no dia 21 de outubro de 2018, o tema: o crescimento do reino de Deus. O nosso texto áureo, ele se encontra em Lucas 17 e o versículo 21, que diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Verdade prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos capítulo 4, do 30 ao 32, Mateus 13, do 31 ao 33 e Lucas 13, do 18 ao 19. Essa leitura bíblica em classe, ela vai falar sobre duas parábolas, a parábola da semente e também a parábola do fermento. Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre esses dois elementos, a semente de mostarda e o fermento. Nosso objetivo geral diz evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Objetivos específicos, o primeiro, nós vamos ver aqui, são 3 pontos. O primeiro é interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. O segundo, demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. E o terceiro é narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Antes de adentrarmos aqui ao nosso comentário, eu quero dizer para você que pela primeira vez está assistindo a nossa pré-aula aqui nessa ferramenta de pesquisa, você se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário aí embaixo. Não se esqueça aí de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que nós sempre deixamos aí materiais adicionais. Tanto na lição de número 1 desse trimestre, como na lição de número 2, nós deixamos aí todo o material que você irá precisar para esse trimestre, com todas as lições em PDFs aí, de todas as faixas etárias que nós temos em mãos, nós repassamos para os irmãos. A nossa introdução, ela inicia da seguinte forma: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Esse primeiro parágrafo aqui da introdução, ele nos diz que as parábolas de Jesus, elas têm um objetivo específico. Ela sempre vai retratar alguma coisa acerca do reino de Deus. Em algumas vai ser de uma forma direta, outras vai já falar sobre o reino de Deus, mas de uma certa forma não as claras, não tão nitidamente assim que a pessoa já consegue compreender na primeira leitura, né? Mas vai ter elementos que vai também apontar para o reino de Deus. E nas parábolas que o comentarista apresenta para nós hoje, que é acerca do crescimento, do desenvolvimento do reino de Deus, ele traz duas parábolas, que é a parábola tanto do fermento, como também a parábola aí da semente de mostarda. Como se dá a divulgação, como se dá o crescimento do reino de Deus, tudo isso nós vamos ver na lição de hoje. O nosso ponto central diz: o reino de Deus iniciou-se de forma simples, mas vem expandindo a cada dia. Eu quero só ler aqui o último parágrafo da nossa introdução, que diz-nos da seguinte forma: elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Um dia tudo será consumado, e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia.
que o comentarista, no finalzinho da introdução, ele nos informa, ele nos traz uma declaração dizendo que o reino de Deus, em muitos momentos, ele é um reino invisível. Ele é um reino que está neste mundo, mas que não é deste mundo. Ele é um reino metafísico, que as pessoas não podem apalpar, não é algo concreto que se pode ver, que se pode apertar ali com a mão, que se pode ter aí a disponibilidade de estar diante dos seus olhos como algo que você consegue ver. Mas o reino de Deus, ele é gerado, meus irmãos, dentro do coração de cada crente. Dentro de cada crente emana o reino de Deus, porque o reino de Deus aqui na terra, ele é regido pelo Espírito Santo. Sabe por que que os crentes, todos eles, são chamados a praticar boas obras? É porque essas boas obras, elas têm os seus princípios, têm as suas diretrizes emanadas do reino de Deus. É o Espírito Santo que faz isso, com que todo cristão pratique boa obra, com que todo cristão ame o seu próximo, com que todo cristão tenha misericórdia, seja piedoso. É porque essas leis é que regem o reino de Deus. O reino de Deus, aqui na terra, ele é visível através da igreja. Ele é visível através das atitudes de cada cristão. Agora, quando o cristão ele não consegue expressar o reino de Deus, ele está precisando voltar-se aos pés do Senhor, pedir para que o Senhor o use como um instrumento de manifestação e de crescimento deste reino. Nosso primeiro ponto diz a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Vamos aqui no primeiro tópico, que nos diz da seguinte forma: a semente de mostarda. Você percebe que nessa primeira parábola apresentada aqui, ela tem um elemento. O elemento é a semente de mostarda. E aqui essa parábola, ela traz para nós algo para representar o reino de Deus, algo que é vivo. A semente ela é viva e ela dá início à vida, ela gera vida. Então o reino de Deus é dessa mesma forma, ele é um organismo vivo, que a tendência dele é crescer, é progredir e ocupar espaço. A semente da mesma forma, a semente de mostarda ela é pequenininha, muito simples, é a menor das hortaliças e quando ela é colocada em contato com o solo, ela muda a sua forma, ela se transforma, ela germina, ela cresce e aí ela consegue frutificar e dar muitos frutos. Tudo isso comparando ao reino de Deus. O reino de Deus ele também chega de uma forma simples na vida de uma pessoa. Quando dar, senão a pessoa está grande, crescendo, pregando, ganhando almas, frutificando no reino, porque o reino de Deus teve um princípio na vida dela. Da mesma forma que a semente de mostarda. O comentarista diz da seguinte forma: a semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada ela cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, sinapse, e encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapse nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Então nós vemos que a lição, em primeira instância, que deve ser extraída desse primeiro tópico é: a semente de mostarda ela é pequena, simples, insignificante. Mas quando colocada em contato com o solo, ela germina, ela cresce, se transforma na maior das hortaliças. O reino de Deus é da mesma forma quando ele entra na vida de alguém como uma simples semente do Evangelho. E esse solo, ele é um solo bom, que hospeda bem a palavra de Deus,
Ele cresce e tem uma proporção gigantesca. Os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre o começo aparentemente significante e um coração surpreendente, entre o culto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum que ele, em sua consumação, abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Então, o crescimento, a proporção que o reino de Deus se dará é o tamanho da terra. É como aquela pedra que foi lançada lá no livro de Daniel sobre a estátua que o rei tinha visto. Aquela pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, veio e deu aos pés da estátua, e a estátua caiu, esmiuçou e se transformou em um pó e foi levado pelo vento. E aquela pedrinha, ela foi crescendo, tomando forma, a ponto de se transformar em uma montanha, depois encheu toda a terra. Era descrevendo ali o reino de Deus, que era um reino eterno, que viria em uma forma simples, uma pedrinha muito pequena. Depois ela ia crescer, se transformar em um grande monte e encher toda a terra. Da mesma forma, é o evangelho quando chega na vida de alguém. Ele entra de uma forma simples e ele vai crescendo, crescendo e enche toda a terra do coração humano. Terceiro tópico, as aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelos aspectos exteriores. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Jesus começa seu ministério com alguns discípulos. Ao longo da história, a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje, a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Então, nós vemos que o crescimento do reino de Deus, ele é como se fosse colocado em contraste, porque o evangelho começou de uma forma simples, lá em Jerusalém. Hoje, existe crente de muitas e muitas etnias, muitas e muitas culturas diferentes, mas que, como Jesus diz, que naquele grande dia, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E alguns que são do reino, eles serão lançados nas trevas, aonde há ranger, aonde há ali dores, aonde haverá ali pranto e sofrimento. Nós vemos que há um contraste. Os que eram do reino, que faziam parte, que eram para desfrutar do reino de Deus, não o quiseram, não o receberam, serão lançados nas trevas. Aqueles que estavam nas trevas, que por questão de sangue não era para herdar, mas agora eles são chamados, tanto do Oriente como do Ocidente, e irão fazer parte aí da igreja, irão compor a igreja. Síntese do tópico 1. O princípio aparentemente significante do reino de Deus não retrata que ele será a consumação de todas as coisas. Vamos para o ponto 2, a expansão do reino de Deus. Como se deu a expansão do reino de Deus? Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala da horta. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não se deve nos prender. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes da interpretação de parábola. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo e é o mesmo exemplificado as parábolas similares. O evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecoste, pois essa é a ordem do Senhor. Então, aqui entra a questão da interpretação da parábola. Quando se interpreta a parábola, nunca pode se prender a determinados detalhes, mas unicamente ao objetivo específico. O objetivo específico aqui, de onde a semente é plantada. O importante é que ela é jogada ao solo.
independente se é um solo de um campo, o solo de uma horta ou o solo de um terreno. O importante é que ela entre em contato com o solo, e quando ela entra em contato com esse solo, ela germina. O segundo tópico, um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratada tem cerca de 3 metros de altura, um pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Essa imagem de uma grande árvore onde pássaros possam habitar e seus galhos e animais descansam à sua sombra. É uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Então, nesse tópico, você, professor, você que vai dar aula na sua classe, você precisa levar em conta a questão de que o reino de Deus, ele serve como um campo protetor para guardar pessoas ali, para que as pessoas se sintam bem guardadas debaixo da proteção desse reino. Ou seja, o reino de Deus, quando ele é comparado com a mostarda, com a sementinha que é lançada no solo, que cresce, se torna uma hortaliça de 3 metros, onde os pássaros, vindo de regiões diferentes, fazem ninho ali, animais desfrutam das sombras. Da mesma forma é o reino de Deus. O reino de Deus é como um campo protetor para todas as nações, para todas as gentes, para todas as pessoas diferentes, independente da nacionalidade, ou da tribo ou da língua, se ajuntarão debaixo da proteção desse reino, que é o reino de Deus. Então, nós precisamos levar isso para a classe, que o reino de Deus, ele é comparado, dando a ideia de uma sombra para os animais, dando a ideia de lugar, de árvores fazer ninho, lugar de proteção, lugar de resguardar tanto as aves como os animais que irão desfrutar da sombra e da mesma forma os homens que irão desfrutar dos frutos. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização, um enorme encorajamento para a igreja, nascente na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, na qual os pássaros encontrarão abrigo. A sombra dos seus ramos também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza o dia das coisas pequenas? Aqui nós somos confrontados a entender que as coisas insignificantes, as coisas desprezíveis, quem sabe pelo tamanho ou pelo lugar onde ela esteja, ela nos leva a um contraste. Ela nos leva a entendermos que, por ser pequena, ela tem ali algo transformador. Por estar num lugar que não seja um lugar de destaque, mas ela tem um valor. A semente de mostarda, por ser pequena, às vezes alguém podia desprezar, mas quando ela germina, que ela cresce, ela tem uma proporção gigantesca quando comparada com o tamanho insignificante da semente. Da mesma forma, é o reino de Deus. Nós não podemos desprezar, quem sabe, a pessoa que recebeu a palavra hoje por não ter conhecimento, hoje por não estar galgando, quem sabe, aí de um conhecimento vasto na área da escatologia, na área da bibliologia ou da cristologia. Nós não podemos de nenhuma forma escandalizar essa pessoa, mas temos que ajudar, temos que ensinar, porque mais na frente essa pessoa ela vai fazer como essa hortaliça, ela vai crescer,
ela vai dar fruto, ela vai dar muitos frutos. Então, nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Nós fomos chamados para crescimento, para fazer com que as coisas tenham uma forma muito maior do que aquilo que nós projetamos, porque o projeto de Deus está muito além do nosso. O caminho de Deus é muito mais excelente do que o nosso. O projeto de Deus é um projeto que está muitos e muitos anos-luz na nossa frente. Às vezes nós projetamos algo e achamos que é grande, mas o que Deus tem projetado é maior, é muito melhor do que aquilo que nós pensamos que é. Terceiro ponto, quem participa do reino de Deus? Que nós vamos ver todos que participam, o perfil de alguém que participa do reino de Deus. Vamos ver o primeiro, quem tomou uma decisão. Então, para participar, precisa tomar uma decisão. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender um convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal, e essa decisão envolve renúncia. Não existe um cristianismo cristocêntrico, não existe uma vida cristã cristocêntrica se não houver esse detalhe. Detalhe este chamado renúncia. Todo cristão, ele tem que renunciar a alguma coisa para seguir a Cristo. Jesus foi quem disse: aquele que amar mais a sua vida do que a mim, aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim, aquele que amar mais os filhos do que a mim, aquele que amar mais o seu irmão ou a sua irmã mais do que a mim, amar mais a sua casa, os seus bens mais do que a mim, não é digno de ser o meu discípulo. Para ser o discípulo de Cristo, tem que ter renúncia. Eu não acredito em pessoas que dizem que são discípulos de Cristo, que têm uma vida cristã estável, equilibrada e não renuncia aos prazeres do mundo, e não renuncia ao secularismo, não renuncia aos modismos do mundo. Esse cristianismo ou esse discipulado é falido, não tem valor, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele renuncia ao mundo e às suas concupiscências e passa a viver na dependência de Deus. Tópico 2 diz: quem tem uma relação pessoal com Jesus. Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Veja, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo de Jesus não é apenas admirador, dizer eu admiro pelas belas palavras que Jesus ensinava, pelos sermões que ele conseguiu ensinar multidões, pela questão de que muitas pessoas o admiram como mestre, o admiram como uma pessoa que tinha muita sabedoria. Não, é ser um seguidor, é diferente de admirador. Seguidor é deixar tudo. É como Pedro certa vez disse: Jesus, quer dizer que nós que deixamos nossos bens, deixamos nossa família para te seguir, não vamos ter nada? Jesus disse: olha, aquele que deixa pai ou mãe, que deixa fazenda, que deixa algumas coisas para me seguir, essa pessoa aqui na terra, aqui e agora ela vai ganhar 100 vezes mais e por fim ainda vai ganhar a vida eterna. Por seguir, não era por admirar. Então, o perfil de quem pertence ao reino de Deus, o primeiro, nós falamos no tópico 1, o primeiro é ter a decisão de seguir a Cristo. O segundo é ter uma relação pessoal. O terceiro é ter uma caminhada dinâmica com Cristo. Quando se trata de caminhada dinâmica, é aquela caminhada que ela não para, ela não fica estagnada, ela não fica estacionada. Ela continua na sua proporção de crescimento. Ela vai a cada dia
ganhando terreno, ela vai a cada dia seguindo e subindo um degrau. Essa é a caminhada dinâmica com Cristo. Lembrando que é com Cristo, não é baseado em segundos objetivos, em um projeto ou um plano pessoal para querer ocupar o seu espaço ou seu tempo com algo que seja por motivo de orgulho próprio, não. Tem que ser com Cristo. Cristo tem que estar na frente de todos os seus projetos. A sua vontade, o seu desejo tem que ser e estar subordinado à vontade de Cristo. O comentarista diz assim: o discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósito, nossos sonhos e realizações devem ser pautadas na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Por isso, entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino e por isso muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e a aparente segurança terrena. Então aqui o tópico, ele é como se tivesse tirado uma radiografia dos nossos dias. Mostra todas as etapas, todos os momentos que um cristão vive. Aonde o cristão que não tem uma entrega total a Deus, ele só pensa em ter lucro, em ganhar. Mas aquele que se entrega sem medir esforço, aquele que se entrega sem reservas ao Senhor, renuncia tudo, ele tem uma certeza que ele pode estar até perdendo pela ótica humana, mas está ganhando diante de Deus. E essa pessoa julga que o importante não é ser pobre aqui diante dos homens, o importante é que é rico diante de Deus. Na ótica humana, a pessoa pode sofrer mazelas aqui, ser pobre aqui, ser padecido, ser, às vezes, até mesmo tido por seguir um projeto louco. Mas quando essa pessoa ela é olhada pelo ângulo de Deus, ela é vista como um vencedor. Ela é vista como alguém que confia a Deus, ela é vista como alguém que vive no reino de Deus, que não está ligando para as coisas que o mundo oferece, ligando para a sua vida, porque sabe que a vida que ele vive hoje não é mais dele, mas ele vive pela fé em Deus. Ou seja, a vida não é dele, não pertence a ele, mas é para Cristo. Então a pessoa, ela tem a mesma concepção que Paulo tinha. Paulo disse que para ele o viver para ele não importava, porque não era a vontade dele que prevalecia, mas ele tinha o morrer por lucro. Ele sabia que se ele vivesse, ele ia viver para Cristo. Se ele morresse, era um lucro, ele estava indo para o mesmo lugar, para Cristo. Então o cristão ele tem que ter essa certeza. Ele tem que saber que a caminhada dele é com Cristo, que os passos que ele dá é Cristo que está dirigindo-lhe os passos, é Cristo que está iluminando o seu caminho. A conclusão diz: é interessante notar que todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas, o crente precisa contentar-se em deixar que as parábolas cumpram seu objetivo, sem que haja uma hermenêutica forçada. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente ao final dos tempos. Ele atingirá todo o universo, que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Então, para concluir, é com a mesma palavra, com a mesma mensagem de Daniel, que a pequena pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas atingiu os pés da estátua e destruiu todos os reinos dos homens. E essa pedra ela foi crescendo, 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 ficou do tamanho de um monte, depois de uma montanha, e aí encheu toda a terra, falando acerca do reino de Deus que seria implantado nesta terra.